Outra lição que aprendemos no livro de Jonas. Deus cuida de nós, mesmo sem merecermos. Para que Jonas não morresse, Deus envia um grande peixe para salvá-lo. E aqui eu gostaria de fazer um paralelo entre essa experiência de Jonas e a experiência de Cristo. Então, quando estávamos perdidos, Deus demonstrou o seu amor por meio de Jesus. Assim como Deus demonstrou o seu amor através da sua palavra enviada pelo profeta Jonas. O peixe que engoliu Jonas é um símbolo forte. Significa a proteção de Deus. Mas também no Novo Testamento, o peixe ele tem um significado profundo. A palavra peixe em grego se chama ictus. E se nós pegarmos cada letra dessa palavra, nós vamos ter o nome de Jesus e aquilo que ele é. Então, ictus, Iesus Cristo Theum Hios Soter, que significa Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Assim como esse peixe, no tempo de Jonas, significou o cuidado de Deus, a proteção de Deus, por Jonas, que não merecia a salvação, ser salvo, assim também Jesus é para nós a proteção, o amparo de Deus para a nossa salvação. Deus não nos abandona. Não abandonou Jonas, apesar de sua infidelidade. Não abandonou o povo de Nínive, apesar de sua vida errada. Jonas permaneceu nas entranhas do peixe 3 dias e 3 noites. E aqui eu quero destacar que a entrada no ventre do peixe, do grande peixe, foi a grande escola de Jonas. Foi os 3 dias que ele aprendeu sobre quem é ele mesmo e sobre quem é Deus. Foi um momento decisivo de sua vida. A entrada de Jonas, aquela sua permanência nas entranhas do peixe, foi a sua noite escura. Nós poderíamos dizer, foi o seu período quaresmal, em que Jonas se encontrou consigo mesmo, repensou a sua vida e se encontrou com Deus. 3 dias na Bíblia é significativo, indica o tempo do amadurecimento, da transformação. Se nós olharmos no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 9, Paulo, depois da sua conversão, do encontro com o Senhor, no caminho de Damasco, ele passou 3 dias cego, sem comer e sem beber. É o tempo necessário para ressuscitar. É o tempo necessário para que Jonas possa morrer para si mesmo e ressuscitar para Deus. Por fim, quero trazer o último ensinamento. Tem muitos outros ensinamentos, mas nosso tempo é curto, eu acho que eu já estou passando. Às vezes a gente diz assim, pau que nasce torto nunca se endireita. Muitas vezes, diante das fraquezas, dos pecados, dos vícios, da incredulidade de algumas pessoas, nós perdemos a paciência e a esperança que aquelas pessoas possam ser transformadas. E muitas vezes nós acabamos desistindo dessas pessoas com os seguintes argumentos. Ah, não tem mais jeito. Fulano é caso perdido. Insistir com cicrano é perda de tempo. Já fiz de tudo o que é possível, mas não tem mais saída. Deixa fulano seguir seu caminho. Porque pau que nasce torto nunca se endireita. Será que é verdade isso? A história de Jonas mostra que não.
A Bíblia mostra que Deus se preocupou com a salvação dos habitantes da cidade de Nínive. Por isso enviou o profeta Jonas para pregar sua palavra. Essa palavra que tem poder de converter os corações. Nínive era uma cidade repleta de pessoas tortas. Se nós lermos no profeta Naum, no capítulo 3, versículo 1 a 4, nós vamos ver que o povo de Nínive vivia mergulhado na incredulidade, na violência, na prostituição, na mentira, no roubo, na feitiçaria, na malícia. O povo vivia no mau caminho. E para esse povo, o fim era destruição e morte, como pensava Jonas. No entanto, o Senhor não desprezou Nínive, apesar de suas fraquezas, apesar dos seus pecados. Diz o autor sagrado, no capítulo 3, versículo 3, ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Deus declara aquelas pessoas importantes, como para o povo de Nínive, Deus sempre nos dá, meu amado, a possibilidade de arrependimento, a possibilidade de conversão. Eu quero dizer para você hoje que está me ouvindo, a última palavra sobre o fim de uma pessoa não vem dos homens. Não vem de você que julga o outro porque você a considera mais pecador ou considera mais pecador. A última palavra sobre o fim de uma pessoa vem de Deus. Até o último suspiro de um pecador, até o último momento de sua vida, é possível que Deus, em sua soberana e livre vontade, possa mudar o rumo de sua vida. 40 dias foi o prazo para Nínive. Esses 40 dias não são quantitativos, tem um sentido profundo teológico. É o tempo de Deus. É o tempo da misericórdia de Deus. É o tempo em que Deus vai gerando em nosso interior arrependimento e fé. É Deus quem opera no nosso coração arrependimento, conversão, fé e salvação. O povo de Nínive não se converteu pelo esforço de Jonas, porque não estava muito interessado na conversão dos ninivitas. Mas o povo se converteu pela ação poderosa da palavra de Deus, de quem Jonas foi apenas mensageiro. E como Jonas, nossa missão consiste em apenas pregar a palavra do Senhor. Se as pessoas vão se converter, nós não sabemos. Porque a conversão não depende da nossa eloquência, do nosso poder de persuadir as pessoas. Não depende da nossa vontade, do nosso esforço, mas unicamente da palavra do Senhor. É o Espírito Santo que age por meio da palavra de Deus, gerando no pecador regeneração, que faz com que ele verta as lágrimas do arrependimento, que ele chore, que ele se sinta pecador, que ele reconheça as suas culpas, que ele se sinta condenado, afastado de Deus. É a palavra que faz com que mortos espiritualmente ressuscitem para uma vida nova. Ora, meu amigo, minha amiga, sendo Deus aquele que opera a sua graça, sendo Deus aquele que é o único que tem poder de transformar o coração do homem, jamais devemos tratar a situação miserável do outro como um caso perdido, como um caso sem solução, pois Deus, no tempo certo, no tempo que lhe convém, e segundo o seu querer, pode realizar sua obra de salvação. Por fim, eu termino com os seguintes questionamentos. Que tipo de pessoa você quer ser? Uma pessoa convertida, obediente, aberta para acolher a misericórdia de Deus? Ou você quer agir muitas vezes como Jonas, fechado em seu mundinho religioso, orgulhoso, indiferente com aqueles que não pensavam como seu grupo?
não deixe que a sua história acabe como a de Jonas. Revoltado, desgostoso, cheio de ira, triste, angustiado por não compreender a ação misericordiosa de Deus. Devemos agir naquilo que Jonas agiu de bom. Naquilo que ele não agiu de bom, devemos avaliar a nossa vida e mudar para melhor.